uma mensagem que venha aos nossos corações e oramos ao Senhor que venha da parte de Deus. Eu gostaria de convidá-lo, portanto, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 5. Texto bem conhecido que fala sobre a pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Esse texto é conhecido como a pesca maravilhosa ou miraculosa, texto no qual encontramos certas particularidades. A primeira delas é que Jesus foi a esta praia e as multidões foram ao encontro do Senhor para ouvi-lo falar. As multidões tinham uma expectativa. A expectativa era de ouvir Jesus falar. Assim, tanto as multidões como aqueles que estavam já na praia com os seus barcos, a saber, o próprio Simão e os seus companheiros de pescaria, ouviram ao Senhor Jesus. As multidões foram para ouvir, mas as multidões foram surpreendidas por um milagre que não esperavam de maneira alguma que viesse a acontecer. Nem Pedro o esperava,
Nem João ou Tiago, seus sócios, esperavam que esse milagre acontecesse naquele dia, muito menos as multidões. Assim, Jesus, daquele barco assentado, falou às multidões. Não sabemos que palavras falou. Somente podemos imaginar quão maravilhosas palavras terá pregado o Senhor Jesus, e que foram capazes dessas palavras, ainda não sendo ditas, atraírem as multidões e depois de ditas, atraírem os próprios peixes. Assim, o Senhor Jesus, no barco de Pedro, que naquele momento ainda se chamava Simão, pregou esta palavra maravilhosa, este sermão extraordinário. Naquele dia, todos ouviram, de fato, uma grande mensagem, um grande sermão, um maravilhoso sermão, uma maravilhosa pregação. Não poderia ser diferente, porque era o pregador dos pregadores que então pregava, e que os próprios soldados, guardas do templo, ao serem questionados por que não aprisionavam a Jesus, quando ele, em total liberdade, pregava no templo, responderam as autoridades, aos sacerdotes: jamais ouvimos alguém falar como este homem. Quando Jesus prega, ninguém o aprisiona, porque ele é que aprisiona a todos. Portanto, o Senhor ali, falando àqueles homens e todos o ouvindo, disse uma palavra. Ora, eu creio que é ótimo ouvir sermões. É maravilhoso ouvir uma bela mensagem. É tremendo receber uma poderosa pregação. Mas o que faz a diferença em nossas vidas é receber uma palavra de Deus. Todos ouviram uma mensagem, mas Pedro recebeu uma palavra. E é uma palavra que eu quero que você ouça, é uma palavra que eu quero que você escute, é uma palavra que eu também quero ouvir, que hoje o Senhor tenha uma palavra para mim, uma palavra para você. Nem só de pão, o próprio Senhor Jesus disse, viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aquela palavra, de fato, procedendo da boca de Jesus, fez total diferença na vida, não apenas de Simão, mas dos seus amigos. O que terá visto Jesus naqueles homens para convidá-los a segui-lo? Segue-me, disse o Senhor, e eu te farei ser. Deixe-me dizer isto a você. Quando nós seguimos ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus nos faz ser o que precisamos ser. Então, segue-me, e você não permanecerá sendo a mesma pessoa, mas o Senhor te mudará, o Senhor te fará ser. Interessante que Jesus, agora eu direi de uma outra maneira, é um mestre tão especial que ele
o mestre dos mestres, é capaz de ensinar até ao pescador a pescar. O Senhor Jesus pôde ensinar aos pescadores a pescar. Segue-me e eu te farei ser. Muita gente segue ao Senhor para ter, mas Jesus convida-nos para o seguirmos, não para termos, mas sim para sermos. Ora, veja bem, ele deu uma pesca maravilhosa, mas o que ele propôs é transformá-los. Muitos vêm ao Senhor por diversos motivos. Alguns vêm ao Senhor para serem curados, um motivo correto. Outros vêm ao Senhor para serem libertos, também um motivo certo. Muitos vêm ao Senhor para serem alimentados pelos pães, pelos peixes que Ele multiplica. E não digo que não tenham suas razões, mas os melhores não apenas vêm ao Senhor, mas seguem ao Senhor. De uma outra feita, os seus discípulos foram até Jesus e disseram ao Senhor Jesus: Mestre, todos te buscam. Me chama a atenção esse texto, porque ele me revela algo de especial. Todos buscam ao Senhor, mas só os seus discípulos, aqueles que o seguem, o encontram. Então, eu direi a você que é importantíssimo nos tornarmos mais do que buscadores do Senhor, não diminuindo a importância de buscarmos a Deus, mas devemos nos tornar seguidores do Senhor. Porque quando somos seguidores do Senhor, de fato o encontramos. Quando somos seguidores do Senhor, somos transformados por este mesmo Senhor, o Senhor Jesus, a quem seguimos. Segue-me e eu te farei ser. Antes de seguir nesta palavra, eu quero, portanto, dizer a você que me ouve agora: seja mais do que um buscador, buscando ao Senhor por diversos motivos. Seja mais do que um buscador que busca sua cura, embora seja importante você ser curado. Que busque sua libertação, embora seja importante você ser liberto. Que busque o seu sustento, o pão e o peixe, embora seja igualmente importante você ser sustentado, alimentado, provido. Eu quero te convidar a ir além de uma busca, a tornar a tua busca em um seguir. Não apenas um momento, porque muitos foram ao Senhor e o deixaram. Mas outros foram ao Senhor e o seguiram. Naquele dia havia muitas pessoas ali. Naquele dia, não apenas havia esses 3 homens pescando, havia uma multidão e havia
outros que participaram nos barcos daquela pescaria, mas esses três homens deram uma continuidade à sua busca. Eles se tornaram discípulos. É isso que eu quero te convidar. Porque às vezes nós falamos, aceite o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas quando nós falamos, aceite-o como seu Senhor e Salvador, estamos indo além da salvação. E em forma nenhuma eu quero diminuir o que é a obra da salvação, mas estamos falando sobre essa obra que acontece em nossas vidas quando nos permitirmos sermos discipulados por Ele. Ser salvo por Jesus não é apenas um momento, é uma continuidade, é toda uma vida. Então, eu te convido a aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador e não apenas ter um momento. Tive o meu momento, tive o meu encontro. Amém, aleluia, isso é maravilhoso. Mas eu quero te convidar a uma continuidade. Isto é uma aliança, isto é um compromisso. Essa é a diferença de um casamento a apenas um encontro casual. Há pessoas que tratam a vida e a vida amorosa apenas como um encontro breve, casual, passageiro. E quantas pessoas nós conhecemos assim? Buscando satisfazer seus desejos, suas vontades, se unem para logo depois se afastarem em um vazio, muitas vezes tomar conta de um e de outro. Um casamento não. Um casamento é uma decisão de um encontro com continuidade. É por isso que a Bíblia compara o nosso relacionamento com o casamento, o nosso relacionamento com Deus com o casamento, a nossa aliança, porque não é apenas um encontro, é uma continuidade, é uma vida comum, é uma vida, é uma aliança, é um compromisso. E eu quero te convidar, então, a ter esta aliança, a ter este compromisso, a ter este encontro e dar continuidade a este encontro. Quando o próprio Senhor Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E tenham vida, e vida em abundância. E tão abundante é esta vida, que o Senhor Jesus, que fala dessa plenitude de vida, diz vida eterna. E vida eterna com Deus. Não uma vida eterna sem Deus. Ele mesmo diz, e a vida eterna é essa, que te conheçam. A ti, único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Neste conhecimento, nesse estar junto e dar continuidade num relacionamento que jamais se separa, consiste o que é de fato a salvação. Quando Ele nos salva, nós nos tornamos discípulos, seguidores de Jesus Cristo. Então, antes de darmos continuidade a esta palavra, permita-me orar com você. Senhor nosso Deus,
entra no coração desta pessoa, que hoje abre a sua vida para um encontro com Jesus. Não apenas um encontro, mas para a partir deste encontro, seguir em uma continuidade, num discipulado, aprendendo do Senhor, que é manso e humilde de coração, e assim achando algo que tantos buscam, descanso para suas almas. Que o nome dessa pessoa esteja no livro da vida e que esta pessoa, de agora em diante, tenha a experiência de seguir-te, no nome de Jesus Cristo. Talvez você que tenha aceitado a Jesus esteja agora se perguntando, mas como eu o seguirei? Eu aconselharia, antes de qualquer coisa, se você já tem, ótimo. Se não tem, adquira uma Bíblia. Adquira uma Bíblia e comece a lê-la. Comece lendo, e talvez você ache a Bíblia tão grande e pergunte, por onde eu devo começar? Comece pelos Evangelhos, pela vida de Jesus. Comece pelo Evangelho de Mateus, pelo Evangelho de Marcos, pelo Evangelho de Lucas, então, pelo Evangelho de João. Eu sei que o Evangelho de João é tão carismático, é tão lindo, mas comece pelos Evangelhos. E sabe o que vai acontecer? Lendo, você começará a seguir Jesus. Você o seguirá no anúncio do seu nascimento, você o seguirá no seu nascimento, você o seguirá andando ainda como um adolescente em Jerusalém, você o seguirá junto, lendo a Maria e a José, buscando e encontrando na casa do Senhor. Você o seguirá caminhando pelo deserto, sendo tentado. Você o seguirá ao barco de Pedro tantas vezes e ouvirá lendo as suas mensagens. Você o seguirá até o dia em que foi julgado, você o seguirá até o dia em que ele foi crucificado por amor a você e por amor a mim, por amor a nós. Você o seguirá até o túmulo onde foi sepultado. Você o seguirá vendo ressurreto pela leitura bíblica. Em suma, você o seguirá. Leia essencialmente o Evangelho e você o seguirá. E você assim se tornará um discípulo do Senhor. Venha à igreja. Venha à igreja e você o seguirá, e você sentirá nas palavras que são ministradas, na comunhão dos irmãos. Porque a Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, no seu meio eu estarei. Ele está aqui. E você o seguirá. Sei que vivemos momentos difíceis, momentos de afastamento social por causa da pandemia. Mas entre em contato conosco. Entre em contato pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Você o seguirá. E acima de tudo eu quero dizer, Ele estará com você. Ele mesmo nos prometeu, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você o seguirá. Porém, deixe-me ir avante numa palavra agora a todos nós que aceitamos ao Senhor como nosso Senhor e nosso Salvador e desejamos de todo o nosso coração não apenas fazer a vontade do Senhor,
Mas trabalhamos, e quando alguém trabalha, busca resultados do seu trabalho. Havia algo essencial para que aquela pesca maravilhosa pudesse acontecer. Este algo essencial não era apenas o lago, não era apenas os peixes, não era apenas o barco. Tudo isto era importantíssimo. Era importante que houvesse os peixes. Era importante estarem no lago. Era importante os pescadores no barco. Mas para que a pesca acontecesse, era extremamente importante existirem as redes. Pois mesmo havendo o barco e os pescadores, se não houvesse redes, como o milagre da pesca maravilhosa aconteceria? Mesmo estando o barco no lago e os peixes estivessem até pulando da água, saltando, de tamanha fosse a quantidade, como eles poderiam realizar a pesca maravilhosa se não tivesse redes? Meus amados irmãos, nós como igreja trabalhamos. Nós como igreja, sendo a igreja este barco, digamos, somos nós os pescadores. E Jesus disse: segue-me e eu te farei ser pescador de homens. Mas como pescaremos nós as pescas maravilhosas se não tivermos as nossas redes e se não cuidarmos das nossas redes e se não tivermos o ânimo para pescar? Algo tão maravilhoso nesse texto que diz que os pescadores, eles lavavam. Uma outra versão diz: eles cuidavam. Porque a palavra grega é cuidar, o que não elimina de qualquer forma a palavra lavar, que é limpar, que é tirar tudo aquilo que poderia danificar sujeiras, precipitações, que poderia, de alguma maneira, prejudicar a qualidade, a estrutura da rede. Também, essa palavra significa desembaraçar, porque quando cuidamos de uma rede, não só lavamos a rede, mas nós também desembaraçamos, porque com que facilidade redes podem se embaraçar. Então, nós procuramos os embaraços, procuramos as dificuldades, procuramos os nós. E em se tratando de redes humanas, hoje uma palavra tão usada, redes sociais, redes de relacionamento, você há de conver que enrolar é fácil. Ter rolos é fácil. Ter embaraços é fácil. Viver dificuldades é fácil. E então, o nosso desafio é
com toda a paciência, buscarmos desembaraçar toda a rede. Também cuidar implica em consertar. Isso é algo interessante porque redes, como aqui mesmo diz, se rompem. E então nós precisamos procurar os pontos frágeis ou os pontos já rompidos. Para o quê? Para reforçá-los, refazê-los, enfim, consertá-los. Como é interessante a palavra consertar. Porque consertar é uma palavra que já nos ensina que existe uma maneira correta para se consertar. Porque, veja bem, consertar vem da junção de com o que é certo. De modo que eu só posso consertar algo com o que é certo, senão não é conserto. Você não conserta algo com uma coisa errada ou fazendo da forma errada. Até mesmo acertar significa o quê? Ir em direção ao que é certo. Nós precisamos acertar indo ao certo e consertar com o que é certo. É esta maneira que podemos consertar as nossas redes. E você dirá, pastor, por que você está falando sobre redes para nós? Porque eu, como você, quando ouvimos ao Senhor Jesus, a palavra dele se confirma por um milagre. A Bíblia diz, e tendo eles partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de quê? De sinais que se seguiam. Sabe, eu creio que tanto eu quanto você desejamos, porque seguimos a Jesus, sermos pescadores de homens. Por vezes pescamos com anzóis, com molinetes, com varas, e pensamos que o segredo é a isca. Sabe, naquele dia não houve isca. Nem mesmo quando Pedro pescou aquele peixe que na boca trouxe dinheiro, jogou ele isca. Obedecendo a Cristo, lançou apenas o anzol e o peixe veio. Pois a isca não é outra senão a palavra do Senhor, o Evangelho. É isto que atrairá, e a própria pessoa de Cristo, que diz que atrairá todos para si. Portanto, é o Senhor o segredo deles virem ao nosso encontro. Geralmente é a rede que vai ao encontro dos peixes, mas nesse dia em especial, foram os peixes que foram ao encontro da rede. Ora, o que são redes? São coisas feitas por mim e por você, para o propósito de apanharmos o maior número possível de peixes. Não sei se você concorda com essa definição. Não veio uma rede do céu, ela já existia. Redes são coisas que eu crio, que você cria, que nós criamos, para que essas redes possam conter, receber o milagre de Deus
E agora, não mais peixes, simplesmente, mas vidas, sendo nós pescadores de homens. Toda igreja tem que possuir sua rede, sua metodologia, seu trabalho. Sabe, as metodologias mudam, mas Deus não muda, o Evangelho não muda, a palavra não muda, a bênção não muda, a unção de Deus, o poder, a autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós também, como igreja, precisamos ter redes e cuidar das nossas redes. Quanto maior o barco, maior a rede. E temos que ter uma rede proporcional ao nosso barco. Se você espera uma grande pesca, tem uma grande rede e forte, porque a pesca pode nos surpreender e romper. Por ser a rede algo humano, isso não quer dizer que ela não se rompa. Mas veja, tendo nós a quem recorrer, amigos, fizeram eles sinais. Eles quem? Pedro e quem mais? Jesus. E se não vieram por causa de Pedro, vieram por causa de Jesus. E eu espero que por causa dos dois. Assim nós também podemos chamar a outros, e os outros virão, se não por nossa causa, virão por causa de quem está conosco no barco. Virão por causa de Jesus. De modo que, meu amado irmão, minha amada irmã, sabe o que eu estou, como pastor deste ministério, buscando do Senhor? Ensina-me a fazer redes. Porque um barco sem redes é um barco de passeio. Ou um barco de comércio, ou um barco de guerra. Mas um barco com redes é um barco pesqueiro. E nós temos que ser o quê? Um barco pesqueiro. Cuidado para que não nos tornemos um barco de passeio. Apenas indo daqui para lá, daqui para lá. Ou um barco de comércio. Quantos barcos apenas são barcos de comércio? E pior, um barco de guerra. Cuidado para que não nos tornemos um barco de guerra. Mas se nós temos redes, e se usamos as redes, somos um barco pesqueiro. E por isso eu tenho pedido, Senhor, dá-nos métodos, dá-nos estratégias, dá-nos inteligência, ensina-nos a pescar e a cuidar de vidas. Torna-nos pescadores de homens. A este que Jesus disse, segue-me, e eu te farei pescador de homens, também disse o Senhor, depois de ressurreto, ao mesmo Pedro, apacenta minhas ovelhas. Porque não pescamos homens para vendê-los, não pescamos homens para nos enriquecer da pesca, não pescamos homens para mordê-los, para devorá-los. Pescamos homens para que eles vivam. Pescamos homens para que possamos cuidar deles. Por isso Jesus disse ao mesmo Pedro, apacenta,
cuida. Naquele dia que Jesus diz: apacenta meus cordeirinhos, apacenta minhas ovelhas, apacenta então meu rebanho. Apacenta. Se tu me amas, apacenta. Se tu amas aos homens, ganha os homens para Cristo. Mas se tu amas a Cristo, cuide dos homens que ganhaste para Cristo. Cuida do rebanho. Naquele dia, Jesus repetiu o milagre no mesmo barco, com o mesmo Pedro, com o mesmo milagre. Trouxe e reviveu. Eu imagino, eu me coloco no lugar de Pedro, e nisso termino a palavra aqui, para não me alongar demasiadamente. Eu creio que naquele momento trouxe a memória tudo, desde o início até aquele instante. E o que Pedro se lembrou? Que ele chegara até aquele ponto, seguindo ao Senhor Jesus. E porque ele seguiu ao Senhor Jesus, Jesus o fez ser o que ele não era. Ele chegou porque Jesus trabalhou na vida dele. E Jesus trabalhará na nossa vida, e Jesus trabalhará no nosso ministério, na nossa igreja e em todas as igrejas que se abrirem para Ele. E nós nos tornaremos pescadores de homens. A pergunta é: como pescaremos? Com que pescaremos? Pois há pesca que deve ser feita com anzol, mas a maior parte das pescas foi feita nas Sagradas Escrituras com redes. E me parece que hoje nós estamos pescando mais com anzóis do que com redes. E nós deveríamos estar pescando biblicamente mais com redes do que com anzóis. Se você me perguntasse, é errado pescar com anzol? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas eu encontro nas Sagradas Escrituras mais pescaria com redes do que com anzóis. De modo que eu gostaria de você, que faz parte, especialmente do nosso ministério, que tome uma decisão comigo. Senhor, somos pescadores de homens, mas precisamos de redes. Temos até hoje usado anzóis. Queremos usar redes. Queremos lançar nossas redes confiados em Tua palavra e nos maravilharmos, mas queremos segui-lo. Está sempre seguindo-o. E o nosso barco sempre à sua disposição. Senhor, nós precisamos de fato de redes e precisamos aprender a cuidar de redes, termos métodos, termos metodologias, termos, Senhor, a forma pela qual ganharemos as multidões e cuidaremos das multidões. Por quê? Porque muitos precisam ser salvos, libertos, curados, cuidados, apacentados. Senhor Jesus Cristo, nós como igreja agora oramos. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos dar as estratégias. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a inteligência de
montar a rede, de fazer a rede. Pedimos ao Senhor a bênção de, confiados na Tua palavra, então lançarmos as nossas redes. É o que nós oramos e desde já Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.